Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Desejo inicialmente, então, uma boa aula a todos. Como sabem, meu nome é Juarez Fernandes. Nós estamos na quarta aula de Processo do Trabalho, da FADISMA, e hoje nós vamos concluir a organização da Justiça do Trabalho brasileira. Com isso, eu vou iniciar retomando um pouco a aula passada, vou avançar um pouco mais nas varas do trabalho e vou especificar os tribunais superiores, tá? Essa aula está sendo disponibilizada via YouTube e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo no privado, no WhatsApp, no lugar que vocês quiserem, a gente troca uma ideia, tá bem? Retomando até algumas dúvidas que trouxeram ao longo da semana de como seria a aula hoje, a aula vai ser sempre intercalada. Então, considerando que na aula passada foi ao vivo, hoje é uma aula gravada que eu disponibilizo para vocês, na próxima vai ser ao vivo e assim por diante, tá? Eu vou sempre lembrá-los ali no grupo de WhatsApp quando houver aula ao vivo, para contar com o maior quórum possível, tá bem? Vou iniciar, então, apresentando a minha tela e já queria comentar também, vocês certamente já perceberam que eu estou num lugar diferente do que eu costumo gravar. Hoje eu estou em casa, e falo isso porque, eventualmente, a gente pode contar com alguma participação excepcional dos meus cuscos aqui, mas não se assustem, se eles acordarem, eu mostro eles para vocês, tá? Bem, já está aqui mostrando, então vamos à aula. Pessoal, então, iniciamos a nossa aula 4. A aula 4 a gente inicia, então, trazendo aí a parte 2 da Organização da Justiça do Trabalho Brasileira. E retomando a última aula, basicamente o que eu preciso que vocês tenham muito nítido é em relação ao primeiro grau de jurisdição, segundo e terceiro da Justiça do Trabalho, tá? O primeiro grau de jurisdição são as varas do trabalho, órgãos judiciários de primeira instância trabalhista, que é o que nós conhecemos, eventualmente vocês já participaram de alguma atividade, ou pelo menos sabem onde fica aquele prédio verdezinho lá, no lado do Ministério Público Estadual, aqui de Santa Maria, que é na Alameda do Chile. Segundo grau de jurisdição, Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, órgãos judiciários da segunda instância trabalhista. E o terceiro grau de jurisdição são os Tribunais Superiores do Trabalho, os TSTs, são órgãos de cúpula estruturais do Judiciário Trabalhista. Aqui eu trouxe novamente a escadinha que eu trouxe na última aula, que ela basicamente resume muito bem. Nós iniciamos o primeiro degrau com as varas, os juízes de direito, passamos por TRT, depois TST e STF. Lembrando que os juízes de direito, eles atuam excepcionalmente na Justiça do Trabalho quando não houver varas, varas que tenham jurisdição numa determinada cidade. Se vocês lembrarem da última aula, eu criei alguns exemplos fictícios, né? Onde, por exemplo, Santa Maria do Biriti, que era o que eu utilizava, eu acho, tem jurisdição, obviamente, para a cidade onde está colocada e também para uma cidade vizinha, não me recordo o nome que eu utilizei. E uma outra cidade um pouquinho mais distante, ela não tem jurisdição. Então, Santa Maria não vai poder atuar muito, embora esteja próximo. Então, naquela cidade onde não tem nenhuma vara do trabalho com jurisdição sobre ela, o juiz de direito local poderá ser investido da jurisdição trabalhista e poderão atuar como se juízes do trabalho fossem, tá? Eu trago aqui que nós temos também o rito de alçada, que são ações que são reguladas pela Lei 5.584/79, são ações que vão até 2 salários, que são de até 2 salários mínimos, e nesse caso o recurso não sobe para o TST, ele sobe direto para o STF, numa ideia de economia processual, considerando que é uma ação de valor muito baixo, não seria interessante, sob o ponto de vista geral, que uma causa fosse submetida a tantos graus recursais, se tratando de algo tão pequeno. E o STF, ele consta na nossa escadinha, mas ela não é um órgão da Justiça do Trabalho, ela é um órgão judiciário que pode trabalhar com a matéria trabalhista, assim como todas as outras matérias que o STF trabalha, tá? E só pode recorrer a ela quando houver declarada ofensa à Constituição Federal.
Então, aqui eu trago só isso, né, que nós temos também as comissões de conciliação prévia, não são tão comuns, mas eles existem, estão instituídos, são extrajudiciais e são instituídas normalmente nos sindicatos e nas empresas. Então, estes que eu risquei com X, eles não são órgãos da Justiça do Trabalho. Os únicos órgãos são os juízes de direito ou varas do trabalho, TRT e TST. Organização da Justiça do Trabalho nas varas do trabalho. Agora a gente adentra um pouco mais em cada um deles. Inicialmente, isso está fixado no artigo 116 da Constituição Federal, que dele trata lá que nas varas do trabalho a jurisdição será exercida por um juiz singular. Obviamente, intuitivamente, a gente identifica que o juiz singular é apenas uma pessoa, apenas um juiz. Mas isso, ao que parece, seria óbvio, não seria nem interessante trazer aqui, porque é algo extremamente intuitivo. Se isso está num enunciado de questão, provavelmente vocês saberiam se guiar sem sequer ter estudado a matéria. Mas isso é importante sob o seguinte aspecto. Anteriormente, a 1999, isso não era assim. Então, até sobre uma questão histórica, isso pode aparecer para vocês em qualquer tipo de questão, inclusive da nossa matéria, mas também pensando em OAB e concursos. E por quê? Porque o contexto da Justiça do Trabalho ele é bastante interessante quando a gente trata sobre o ponto de vista histórico. Eu não abordo tanto no início como aquela preparação prévia da disciplina, porque não é tão cobrado. Então, eu quis passar meio reto por ela, mas ela é interessante. Por exemplo, o formato que as varas do trabalho adotavam anterior a 1999 eram regidas por 3 juízes. Um deles era um juiz togado, ou seja, um juiz concursado, e 2 eram juízes classistas, ou também considerados leigos. Eles eram nomeados, um pelo empregador e outro pelo empregado. Ou seja, no momento que tu distribuir uma ação perante uma vara do trabalho, a tua sentença seria, em tese, apreciada por um colegiado. São 3 pessoas, 3 juízes, um togado e 2 que eram classistas ou leigos, que eram nomeados. Um representava a classe dos trabalhadores e o outro representava a classe empresarial, em tese, tá? No entanto, nós sabemos que o poder está totalmente vinculado ao dinheiro. Então, óbvio que, em algum determinado momento, se percebeu que, inclusive, aquele juiz que estava ali representado estava ali para representar o empregado, ele já não estava tão inserido dentro das causas que realmente poderiam beneficiar os trabalhadores. Então, isso, por esse e por diversos motivos, isso foi objeto de reforma, tá? Isso deixou de existir em 1999, tornando as varas do trabalho da maneira com que nós conhecemos ela hoje, que é com um juiz apenas. E não preciso nem dizer que, obviamente, essa ideia de ter 3 pessoas para julgar era algo que certamente era conflituoso para o julgamento. E não podemos esquecer que a Justiça do Trabalho é um ambiente altamente conflituoso. Por quê? Porque a gente trata do salário das pessoas, das verbas salariais. E as verbas salariais, na grande maioria das vezes, é a única fonte de subsistência, de sobrevivência da pessoa. Então, quando existe alguma violação de direitos do trabalhador, a gente percebe que o trabalhador ele contou com um decréscimo financeiro que afetou o feijão e arroz da família dele. Então, isso por si só já é algo que exalta muitos ânimos. E ainda a gente pode, não raras as vezes, a gente encontra procuradores, advogados, que se vestem deste problema e trazem para o processo muito mais questões do que essencialmente de direito, trazem questões mais sentimentais, mais pessoais, tornando ainda mais tenso o ambiente de audiência, o ambiente dentro da Justiça do Trabalho. Poderia enumerar até algumas situações para vocês aqui, ao longo das aulas eu vou pontuando para vocês, porque inclusive em Santa Maria, os próprios juízes, eles se vestem de uma proteção para evitar evitar que se chegue a uma situação muito, muito tensa dentro da audiência, e também existem outros que não fazem tanta questão assim. Mas, enfim, então, as decisões, elas eram proferidas por esse colegiado, que era um colegiado de primeiro grau, semelhante ao que é
o Tribunal de Justiça dos Estados, né, que são 3 desembargadores, só que isso acontecia no primeiro grau. Até para situar vocês, talvez às vezes algumas coisas eu passo meio batida, mas só para lembrar, na Justiça Estadual existe também um juiz apenas que faz o julgamento, tá? No momento em que tu tem a sentença de primeiro grau, que é aqui no Fórum de Santa Maria, e tu quer recorrer, tu vai recorrer para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que vai lá para Porto Alegre. Quando chega em Porto Alegre, são 3 desembargadores que fazem o julgamento, então já é um colegiado. Então eu fiz essa equiparação. Na Justiça do Trabalho anterior, 99, era semelhante como se é hoje, aliás, ela antecipa o que seria o segundo grau da Justiça Estadual, tá? Então, por isso que anteriormente, a 1999, as varas do trabalho elas eram dominadas como juntas de conciliação e julgamento, juntas pelo conjunto, enfim, e elas foram extintas com a emenda 24 de 1999, emenda constitucional, e no mesmo momento em que se criaram as varas do trabalho. A emenda constitucional 45 de 2004, ela trouxe uma série de modificações e acréscimos que completaram, digamos assim, o poder dos juízes do trabalho e todo o contexto da justiça do trabalho como um todo. Mas a criação essencial ela partiu da emenda constitucional de 24 de 1999. Nós temos também o artigo 112 da Constituição Federal, que trata que a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las ao juiz de direito, que é aquilo que nós já estávamos falando antes, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Por que eu trago isso aqui novamente, né? Porque agora a gente avança um pouquinho mais. Eu já tinha comentado com vocês desde o princípio de que o recurso que uma pessoa entra, ela é para o Tribunal Regional do Trabalho daquela respectiva vara do trabalho, que não é tão objetivo assim como é na Justiça Comum, onde a ação que é distribuída no Rio Grande do Sul vai ir para a capital do Rio Grande do Sul e assim por diante. Os tribunais regionais do trabalho não existem em todos os estados do país. Então, existem estados com jurisdição, existem tribunais regionais do trabalho com jurisdição sobre mais de um estado. E isso é importante vocês pensarem para já visualizarem que, muito embora um juiz de direito seja atribuído da jurisdição trabalhista para atuar na matéria trabalhista, porque lá na cidadezinha dele não tem vara do trabalho e não tem nenhuma vara do trabalho com jurisdição sobre a cidade, o juiz de direito vai ser imbuído dessa responsabilidade e, após a sentença, as partes poderão propor recurso. Só que esse recurso não vai para o Tribunal de Justiça. Eu falo Tribunal de Justiça, Justiça Comum, estadual, porque o juiz de direito está vinculado a ela. O juiz de direito, que é um funcionário público do Estado. O juiz de direito, funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul. Recebe aqui, trabalha aqui, recebe daqui do Estado. Então, muito embora esta pessoa esteja trabalhando para a Justiça do Trabalho, essa pessoa, no momento que tu for propor o recurso, não é para o Tribunal de Justiça, é para o Tribunal Regional do Trabalho. Isso, anterior à emenda constitucional de 45, era motivo de discussão. Havia posicionamento jurisprudencial para ambos os lados. Então, está aí a importância de vocês visualizarem que realmente a emenda constitucional ela consolidou esse entendimento de que os recursos são para os TRTs e não tem choro, tá bem? Princípio da identidade física do juiz. Eu já havia falado sobre esse princípio lá na segunda aula, quando a gente trata dos princípios, e basicamente o princípio ele trata de que o juiz que iniciar o procedimento, ele deve concluir ele com a sentença. Então, o juiz que participa das audiências de conciliação, audiências de instrução, ele deve ser o juiz que vai propor a sentença. Só que existia uma súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 136, que ela não se aplica, dizia que não se aplicava às varas do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Um pouco por aquilo que era antes de 1999, porque era uma junta, vou falar junta comercial, era uma junta de conciliação e julgamento. Eram 3 juízes, sendo 2
classistas e um togado para propor a sentença. Então, era um colegiado, era um conjunto, em tese. Então, essa súmula meio que amparava esse instituto super peculiar da Justiça do Trabalho brasileira. No momento em que isso caiu, já visualizou, não, peraí, só um pouquinho, eu não posso desincumbir o juiz dessa responsabilidade, que é ele que está julgando, a responsabilidade é dele, não é de mais ninguém, não é do conjunto, não é da secretaria, não é do assessor, não é do estagiário. E nesse momento em que se buscou o cancelamento dessa súmula, essa súmula foi cancelada, então agora o princípio da identidade física do juiz, ele se aplica ao processo do trabalho. Então também aí um breve panorama histórico para vocês saberem a circunstância. Nós temos agora, em relação ao juiz do trabalho, eu vou ser bem breve, porque eu deixei um vídeo disponível para vocês, que é um vídeo promovido, construído pelo próprio TST, que ele trata um pouco, traz a fala de alguns juízes, é um videozinho de 10, 15 minutos, não, acho que 11 minutos, na verdade, é um vídeo bem breve, bem lúcido, bem tranquilo de assistir, mas que trata de um contexto geral da magistratura e da magistratura do trabalho, que é uma área excelente de trabalho, né? Imagino que muitos de vocês aí possam almejar, quem sabe, serem juízes um dia, e o juiz do trabalho é um dos juízes, das funções públicas no Brasil melhor remunerados, muito respeitado, com bastante poder também, e grandes responsabilidades. Então é bem interessante esse vídeo, e basicamente eu trago aqui para vocês que o juiz do trabalho, ele tem uma importância magnífica e muito importante, tendo em vista a sua atuação em um ambiente altamente conflituoso, né, e a necessidade aí que eu já trago da formação humanista, construtiva e equilibrada do juiz, para que as decisões que ele venha a tomar sejam efetivamente, que atendam efetivamente o interesse das partes e possa efetivamente resolver o problema. Tribunais regionais do trabalho. Agora nós avançamos aos tribunais. O artigo 115, ele trata que os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Então, vocês precisam lembrar que, nos tribunais regionais do trabalho, TRT, são 7 juízes que lá estão. Desses 7 juízes, são juízes que precisam de ter como idade entre 30 e 65 anos. E precisam ser brasileiros e precisam, preferencialmente, serem recrutados na região respectiva onde serão nomeados. Daí eu falo em região, não falo em estado, porque são TRTs, né? Para vocês não esquecerem. Qual é a importância do avanço disso? Essa é a base da história, mas a gente precisa lembrar que dentre esses 7 juízes, nós temos o 5º constitucional, ou seja, 1/5 desses advogados, 1/5 desses juízes precisa ser advogados e membros do Ministério Público. Os advogados, tanto os advogados quanto os promotores de justiça do trabalho, precisam ter pelo menos 10 anos de efetiva atividade profissional e precisam ter me fugiu a palavra, me desculpe, precisam ter uma ilibada reputação e um notável conhecimento jurídico, é isso, me perdi um pouquinho, mas enfim, e os demais, né, obedecido o 5º constitucional, os demais são mediante a promoção de juízes do trabalho levando em consideração sempre a antiguidade e o merecimento de forma alternada. Ou seja, são 7 juízes, 1/5 deles precisa ser Ministério Público e do Trabalho, então, em tese, vai ter um advogado que se torna magistrado e um promotor de justiça que se torna magistrado para atuar no TRT, e os demais juízes, eles precisam ser juízes, obviamente, do trabalho, concursados, e a decisão será feita... os cachorros acordaram e sacudindo as orelhas, não incomoda. Então, os demais precisam ser juízes do trabalho e a escolha vai ser por antiguidade ou por merecimento, e essa decisão vai ser feita de forma sempre alternada. Ou seja, a pessoa que vier a decidir, ela vai decidir, ora, por uma pessoa que é mais antiga
dentro da Justiça do Trabalho, atuando nas varas do trabalho, ora alguém que eventualmente é mais novo, mas que teve uma produção muito destacada, um trabalho muito destacado dentro do seu trabalho, e isso acaba, ao final, sendo levado em consideração, tá? Justiça itinerante. O que eu preciso trazer para você sobre a justiça itinerante? No parágrafo 1º, ele vai tratar o seguinte: os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. E no parágrafo 2º nós temos: os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar de forma descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Eu fiz algumas ponderações aqui, alguns destaques para vocês lembrarem da importância do que trata da justiça itinerante. Os tribunais regionais do trabalho instalarão, ele não faculta, então é uma obrigatoriedade. Vai existir a justiça itinerante. Ao passo que eles poderão descentralizar o trabalho, constituindo câmeras regionais que seriam, digamos, subgrupos. Como isso pode, já digo para vocês, não existe, não é obrigatório, não fazem. Então, eu não conheço, não existe no Brasil nenhuma câmara regional, ao passo de que justiça itinerante existe em basicamente todo o território nacional, que é na ideia de atuação em lugares onde não existe jurisdição, não tem alcance da justiça do trabalho. Essa justiça itinerante, ela permite alcançar comarcas que não tenham estrutura, não tenham pessoa suficiente, ou não tenham até verba para mantença outra também. Não tenham verba para manter os trabalhos. Agora nós adentramos ao Tribunal Superior do Trabalho. Bem, eu falei para vocês, ainda bem que eu falei para vocês, agora estou com os cachorros tudo aqui na volta. Depois eu mostro isso para vocês, para a gente não atrasar a aula, que está no meio da gravação, mas ainda bem que eu falei, porque em casa você sabe como é que é, né? Enfim, a emenda 45 de 2004, ela alterou a competência da Justiça do Trabalho e também a sua organização. Uma das principais é o que está no artigo 111-A da Constituição Federal. Então, vamos lá. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Essa primeira alteração é importante porque antes eram 17 ministros e nós temos uma pequena diferença. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos ali que os brasileiros escolhidos entre os 27 ministros possuem, no mínimo, 35 anos. E agora eu até vou voltar um pouquinho para vocês lembrarem aqui. Nos tribunais regionais do trabalho, onde são 7, eles têm que ter entre 30 e 65. Então, é um detalhezinho importante, não porque eu vou ser o chato que vai cobrar um detalhe tão pequeno numa prova. Aliás, posso até cobrar, mas isso é muito cobrado e é muito batido em prova. Exame sim, exame não da OAB cai sobre isso, cai sobre quantidade de ministros, então é bastante objetivo, fácil de lembrar. Juiz singular nas varas do trabalho, 1 juiz. Nos TRTs, são 7 juízes, e no Tribunal Superior do Trabalho são 27 ministros. Ponto. 35 a 65 anos nos TSTs e 30 a 65 anos nos TRTs, tá? E também é intuitivo lembrar, e trago como macete para linkar isso no pensamento de vocês, é só vocês pensarem que o TRT é anterior ao TST. Então, se o TST é superior, em tese, tu precisa de pessoas mais experientes. Então, eles avançam 5 anos do mínimo para que essa escolha sejam de pessoas realmente capacitadas ou mais capacitadas para a instância superior, né, para o Tribunal Superior do Trabalho. Ainda sobre o Tribunal Superior do Trabalho, inciso 1 trata, mais uma vez, sobre o 5º constitucional, tá? 1/5 entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício.
observando o disposto no artigo 94. O quinto constitucional, todo e qualquer tribunal brasileiro tem que ter a composição do quinto constitucional. Um quinto de seus membros tem que vir da advocacia e do Ministério Público. E o artigo 94 da Constituição Federal, ele menciona que essas pessoas deverão contar com a conduta ilibada e notável saber jurídico, que é isso que eu estava me fugindo da mente antes, quando eu estava mencionando para vocês. Então, bastante objetivo, o mesmo que se aplica ao TRT, se aplica ao TST nesse sentido, tá bem? Agora, ainda sobre o Tribunal Superior do Trabalho. No inciso 2, existe o seguinte: os demais entre juízes do Tribunal Regional do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Observado, obviamente, um quinto para advogados MP, eu coloquei ali 1/5 ADV e MP, e o restante juízes de carreira. Então, aí o cálculo muda, né? São 27, um quinto deve ser reservado para advogados e Ministério Público, e o restante deverão ser juízes de carreira, e esses juízes serão escolhidos pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Agora nós temos algumas alterações, esses parágrafos foram inseridos com a emenda constitucional 45 de 2004. Inicialmente, a lei disporá sobre competência do Tribunal Superior do Trabalho. Isso aí, ok, é básico. Parágrafo 2º, aqui que a gente começa a algo que é interessante. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, faltou um L ali, depois eu completo, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 2 pontos. Eu coloquei já entre parênteses ali um complemento. A EC 45 criou 2 órgãos que vão trabalhar junto ao TST. Então, são órgãos da Justiça do Trabalho, mas eles estão lá vinculados ao Tribunal Superior do Trabalho. Não confundam isso, porque eu posso fazer uma pergunta lá, são órgãos da Justiça do Trabalho. Devo botar os 3 que são e que está na Constituição. Se eu começar a colocar esses 2 novos, eles não estarão incluídos. São órgãos, mas eles estão vinculados a um órgão apenas, que é o TST. Tá? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção da carreira. Aí eu digo para vocês, essa Escola Nacional de Formação, ela é, digamos que, o sonho de toda pessoa, ou pelo menos deve ser o sonho de toda pessoa que estuda para magistratura. Por quê? Porque é um curso de formação que é feito lá no Tribunal Superior do Trabalho, que é um prédio gigantesco, coisa mais linda do mundo. Posso dizer porque eu conheço, quando eu estava na graduação, eu fiz o estágio de visita à Câmara, e nós tivemos a oportunidade de conhecer todos os órgãos lá em Brasília, até eu fiquei uns dias a mais do que o programado pelo próprio programa de estágio. Bem, o Ministério Público, então, é outra coisa absolutamente magnífica, que é um prédio todo espelhado, são 2 cilindros grandes que são linkados por uma passarela. São lugares maravilhosos, assim. Imagino que alguns de vocês já tenham a oportunidade de conhecer, e os que não tenham, tirem algum momento da vida para conhecer Brasília, para ter uma ideia da dimensão que é a política e o judiciário brasileiro, né? Mas, enfim, vamos lá. Existe, então, essa Escola Nacional de Formação. Opa, desculpa, pessoal. Eu vou mostrar. Já que ela chorou, eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa aqui é a Shuri, e ela chorou porque ela estava fazendo arte, né? Agora vai para a caminha. Bem, pessoal, desculpa. Bem, já deu para perceber que em casa não vai dar certo, né? A gente se atrapalha. É a primeira e última que eu faço, porque ainda que eu esperei eles dormirem para começar, eles acordaram já fazendo arte. Mas vamos lá. O segundo, então, é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Isso aqui, então, eu fiz uma observaçãozinha ali para vocês lembrarem que o efeito vinculante significa que as decisões dali vão vincular todos os órgãos da Justiça do Trabalho. E ele é um órgão estritamente administrativo. Por quê? Porque ele trata da questão administrativa, diz no próprio inciso, da questão orçamentária, da questão financeira, patrimonial da Justiça do Trabalho, organização de verba, de destinação de verba, investimento, organização, busca por novos servidores. Então, tudo isso quem faz é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é, digamos, o órgão que vai administrar todo o contexto geral da Justiça do Trabalho do Brasil.
E agora, nós entramos dentro dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. O que são os serviços auxiliares do trabalho? E aí a gente vai encerrar a aula. Eles tratam das secretarias das juntas de conciliação e julgamento. No artigo 710, trata. Cada junta terá uma secretaria sob a direção de funcionário que o presidente designar para exercer a função de secretário e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, gratificação de função fixada em lei. Pessoal, eu trato isso como uma certa importância, porque são vários itens que são elencados, eu vou passar meio batido com eles, mas é extremamente importante que vocês saibam que existe um secretário que está nas varas do trabalho. Nós temos 2 varas do trabalho que Santa Maria tem um secretário por vara, e esse secretário tem uma série de incumbências que são importantes, inclusive, ou melhor, especialmente para a advocacia. Então, o advogado que desconhece da existência desse secretário, às vezes ele vai perder um subsídio importante. Por quê? Quando eu falo de subsídio importante é porque muitas das vezes nós precisamos de uma certa agilidade, de uma certa atenção especial do processo, porque situações peculiares acontecem naturalmente. Então, o que é importante vocês pensarem? Tá, mas qual é a importância de eu saber do secretário dos serviços auxiliares? Primeiro, porque cai muito em prova. Segundo, pela própria prática da advocacia, para que vocês visualizem que vocês possuem alguém que não é o próprio juiz que vai resolver, que vocês podem buscar na vara para resolver determinadas situações que vocês podem enfrentar. Então, vamos lá. Compete às secretarias das juntas o recebimento, autuação, o andamento e guarda e conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados. Por que isso é importante? Não encontrei um processo, estou com dificuldade. Isso não acontece, acontece todos os dias. Tu chega lá para fazer cargo num processo, é um processo antigo, eles não sabem onde é que está, porque estava na pilha J e tiraram da pilha J para alguém ver, não anotaram que alguém ia ver, e esse alguém botou numa pilha com mais 3, 4 processos e não se acha. E tu tem urgência, tu tem um prazo em andamento, ou tu precisa de uma prova daquilo ali para uma outra ação, as possibilidades são múltiplas. Mas, basicamente, o que eu trago para vocês é que, nesse momento, é o momento que vocês podem buscar a secretaria, o chefe da secretaria, para que ele possa resolver esse problema para vocês. Ele vai ter que se dedicar àquilo até alcançar, porque é a obrigação dele. A guarda, a autuação, andamento dos processos. Manutenção de protocolos de entrada e saída dos processos e demais papéis, né, e por isso a sua importância da guarda, o registro das decisões, a informação às partes interessadas e seus procuradores do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará. E daí é legal que na linha D a própria lei já tenha trazido, cuja consulta lhes facilitará, porque não são raras as vezes em que a gente busca alguém com um pouco mais de conhecimento, experiência dentro da vara para tentar ter um problema resolvido, e eles dão um atendimento pífio, um atendimento que não está contento, não resolve o problema. Então, é bem importante saber que essa consulta ela deve facilitar a vida de quem busca, seja do advogado ou da parte. Nós temos ainda, dentro da Secretaria das Juntas, a continuação, a linha E, a abertura de vistas dos processos da parte na própria secretaria, contagem das custas devidas pelas partes nos respectivos processos, fornecimento de certidões, realização de penhoras e demais diligências processuais e o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo presidente da junta. Então, além de tudo isso, o juiz ele poderá trazer incumbências para essa pessoa de todas as séries aí. E daí nós temos ainda dentro dos serviços auxiliares, são só esses 2 artigos que são importantes para nós, compete especialmente aos secretários da Junta de Conciliação. Superintender os trabalhos de secretaria valendo pela boa ordem do serviço. Ou seja, objetivamente, a má organização de uma vara, ela pode ser atribuída como um problema do secretário, porque a ele está incumbido a boa ordem do serviço. Então, olha, não está andando, faz 8 meses que eu juntei a última petição do processo e não foi julgado. Isso, obviamente, quem julga é o juiz, mas essa organização interna para que as coisas andem também é uma responsabilidade do secretário. Afinal, ele está recebendo a mais por isso. Cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do presidente e das autoridades superiores, submeter o despacho à assinatura do presidente, expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados, abrir correspondências oficiais dirigidas à junta e ao seu presidente,
Então, a questão da correspondência é interessante, né, porque a todo momento chega alguma carta lá, notificação, enfim, retorno de carta R, ou até notificações das próprias partes. Tudo isso quem abre é ele, porque tem uma importância importante, né, porque o porteiro pode ter recebido, o segurança pode ter recebido, o estagiário pode ter recebido, mas quem abre é ele, porque dado o recebimento pode estar contando algum prazo, então ele que é o responsável por isso. E nós temos, por último ali, tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais. A gente vai tratar isso numa outra aula em relação aos dissídios. E, por fim, nós temos promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores. Secretariar as audiências da junta, lavrando as respectivas autas, subscrever as certidões e os termos processuais, dar aos litigantes ciências das reclamações e depois atos processuais, de que deve ter conhecimento, executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo presidente da junta. E o parágrafo único trata: os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos dentro dos prazos fixados, serão descontados em seus vencimentos em tantos dias quanto os do excesso. Isso é importante, esse fechamento, para vocês entenderem que o não cumprimento disso acarreta impunição que afeta diretamente os vencimentos básicos da parte. Então, pessoal, encerro aqui a parte dos slides, tá? É extremamente importante vocês visualizarem esse contexto das secretarias, porque são as pessoas que, às vezes, a gente mais tem contato, né? Então, é importante vocês saberem até que ponto vocês podem ir, obviamente, sempre com educação, e até digo para vocês que, tendo atuação tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, posso dizer para vocês que nenhuma prerrogativa, seja de advogado, seja de lei, ela permite que tu seja mal educado. Inclusive, existem algumas prerrogativas que já são conhecidas como as prerrogativas da falta de educação, né, como aquela prevista no Código de Ética, de que o advogado poderá ir além das cancelas dos juízes. Gente, é mega, aliás, sem prévia autorização, sem prévia permissão, alguma coisa assim. Isso é extremamente deselegante, todo juiz sabe que ele pode, mas o advogado que faz isso certamente vai ser taxado como uma pessoa que é mal educada, né? Porque, enfim, são dois computadores, vai lá virar e ver o que o cara está escrevendo e tal. Enfim, todos os atos ali produzidos são públicos, né? Então a gente vai ter acesso. E essa questão das secretarias eu trato sob uma perspectiva de que a gente pode cobrar, de que a gente pode correr atrás do secretário para resolver, porque ele tem responsabilidades especiais, mas isso obviamente não permite entrar lá e erguer o dedo e dizer eu tenho esse direito e você tem essa responsabilidade, porque a gente sabe que o contexto de trabalho de um funcionário público é muito complexo, né? A gente sabe que existem muitos órgãos públicos que têm suas deficiências, e as deficiências muitas vezes estão diretamente relacionadas aos funcionários, mas isso não é uma regra. Eu posso dizer com absoluta certeza que isso é a exceção. A gente tende a não acreditar nisso, né? A gente quer estigmatizar um órgão. O IP Rio Grande do Sul é terrível o atendimento, não é muito bom mesmo. Mas a gente está falando lá de um pessoal lá que está com um computador terrível, que não funciona, sem ar-condicionado, trabalhando há 30 anos no mesmo lugar. É bom a gente ter essa empatia e tentar adequar, porque as coisas vão acabar andando de um jeito ou de outro. Basta ter jogo de cintura para isso. E, pessoal, já se encaminhando para o fim da aula, eu só queria trazer algumas coisas para vocês de ordem geral, tá? Hoje eu não vou dar nenhuma atividade para vocês, só queria trazer algumas informações que eu acho que é pertinente, em especial porque eu encontrei uma aluna há pouco tempo e nós conversamos um pouco sobre esse meu início na docência na FADISMA, tá? Pessoal, eu quero que vocês saibam que eu ainda me sinto, e essa reflexão veio a partir de ontem, que ontem foi o Dia Nacional da Juventude, alguma coisa assim vinculada à juventude, e eu não consigo não me sentir jovem, eu não me sentir muito piazão ainda, muito embora eu saiba que eu tenha gigantes responsabilidades depositadas em mim, seja no meu ambiente profissional na FADISMA, no escritório, eu faço a gestão de absolutamente tudo. É uma responsabilidade realmente muito grande, isso nos tira o sono, nos toma tempo, é uma dedicação integral ao trabalho, mas é algo que eu busquei, eu quis isso, então, né, é aquele famoso cuidado com o que desejas, né? E eu só estou trazendo isso para vocês porque esse é o meu primeiro momento, é o meu primeiro passo oficial dentro da FADISMA.
Então, eu até fiquei refletindo sobre alguns errinhos que tem ali nos slides, que eu vou ajustando e tal, papapá, mas eu queria trazer para vocês, caso vocês não tenham percebido, né, que todo o material que eu estou apresentando para vocês, ele está sendo construído do zero, absolutamente do zero. E eu sei que todo esse material vai contar com atualizações, melhoramentos, arredondamentos, semestre a semestre. Por sorte ou azar, vocês estão sendo os primeiros, estão sendo as cobaias. Então, eu estou trazendo isso para vocês numa extensão de humildade, de que eu estou aqui aprendendo com vocês e já aprendi muito com vocês lá no terceiro semestre, quando eu tive aquelas primeiras inserções, né? Eu estava iniciando o mestrado naquela época, foi início do ano passado, né? Estava no primeiro semestre do mestrado, fazendo 6 disciplinas do mestrado, e hoje eu ainda estou no mestrado, fazendo a dissertação, estou correndo atrás, hoje já como professor, como tutor, acumulando uma série de responsabilidades, mas o que eu quero dizer para vocês é que esses eventuais erros, alguns atrasos, eu vou disponibilizar essa aula com alguns minutos de atraso, eu queria ter disponibilizado ela às 8, mas eu também estou fazendo questão de fazer a gravação ou um dia antes, ou no dia bem cedo, que é como eu estou fazendo hoje, para que vocês se sintam realmente abraçados de que eu estou trabalhando para vocês, não estou aproveitando nenhum material antigo meu, estou relendo tudo. Posso dizer para vocês que é em média de 3 a 4 horas de estudo para eu gravar uma aula de 40, 50 minutos. Então, eu posso dizer com absoluta certeza para vocês é que eu estou tentando moldar o trabalho, moldar todo o conteúdo de uma maneira que vocês consigam receber elas e achar assim, é só isso? Foi tranquilo então a aula. Eu quero que vocês tenham essa percepção. Porque eu, assim como vocês, tive experiências positivas e negativas em todos os lugares que eu fui, não só na FADismo, mas fora dela. E eu só quero dizer para vocês é que eu quero que a experiência que vocês tenham comigo seja positiva. Eu quero que vocês saiam dessa disciplina, sabendo mais de direito de trabalho. Não precisa sair daqui amando o direito de trabalho, querendo ser advogado trabalhista e também querendo fazer magistrado do trabalho. Não precisa isso, não almejo tanto. Mas pelo menos eu quero fazer com que vocês tenham uma experiência um pouco melhor do que a que eu tive, inclusive, que me afastou no primeiro momento do direito do trabalho. Eu quero que vocês percebam de que é algo bastante simples e que não é um bicho de 7 cabeças e que, porque normalmente a gente não gosta daquilo que a gente não entende. E eu quero que vocês entendam e se não gostarem entendendo, ok. Tá bem, pessoal? Agradeço muito a oportunidade novamente de estar com vocês. Espero que em breve, tomara Deus que nesse semestre a gente consiga retomar as aulas, né? E aos que assistem até o final, fica aí a dica, se tudo der certo e as coisas voltarem ao final e for socialmente aprovável e seguro de se reunir, de reunir e fazer aglomerações, eu farei questão de a gente repetir um churrasco como nós fizemos lá no terceiro semestre, e daí tá aqui registrado, vai ser por minha conta cara, tá bem? Pessoal, muito obrigado, tudo bom pra vocês, um bom dia, um bom restinho de semana, até mais.